Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Capítulo 6. Normalidade sadia. A fonte da verdadeira felicidade. Há pessoas de imaginação doentia, às quais a religião é um tirano, como que os dominando com vara de ferro. Estão constantemente lamentando sua depravação e chorando por supostos males. Amor não existe em seu coração. No semblante mostram sempre um sobrolho carregado. Sentem calafrios ante as inocentes risadas dos jovens, ou de quaisquer outros. Consideram pecado toda recreação ou entretenimento, e julgam que a mente tem de estar constantemente afinada por esse diapasão rígido e severo. Esse é um dos extremos. Outros acham que a mente deve estar sempre tensa, a inventar novas recreações e diversões para ter saúde. Aprendem a depender da excitação e sentem-se desassossegados sem ela. Esses não são cristãos verdadeiros, vão para o outro extremo. Os verdadeiros princípios do cristianismo oferecem a todos uma fonte de felicidade cuja altura e profundidade, comprimento e largura são imensuráveis. É Cristo em nós, uma fonte d'água que salta para a vida eterna. É um manancial contínuo, do qual os cristãos podem beber à vontade, sem nunca esgotar a fonte. Zelo que desaparece rápido. Não devemos incentivar um espírito de entusiasmo que traz zelo por algum tempo, mas logo desaparece, deixando o desânimo e a depressão. Necessitamos do pão da vida, o pão que desce do céu para dar vida à alma. Estudai a palavra de Deus. Não vos deixeis controlar pelos sentimentos. Todos os que trabalham na vinha do Senhor devem aprender que sentimento não é fé. Estar sempre em estado de emoção não é exigido. Exige-se, porém, que tenhamos firme fé na palavra de Deus, como sendo a carne e o sangue de Cristo. Não fria ortodoxia, nem descuidado liberalismo. O progresso da reforma depende de um claro reconhecimento da verdade fundamental, ao passo que, de um lado, espreita o perigo em uma estreita filosofia e numa rígida e fria ortodoxia, há, por outro lado, maior perigo num descuidoso liberalismo. O fundamento de toda reforma estável é a lei de Deus. Cumpre-nos apresentar em linhas distintas e claras a necessidade de obedecer a essa lei. Seus princípios devem ser mantidos perante o povo. Eles são tão eternos e inexoráveis como o próprio Deus. Necessitam-se espíritos bem equilibrados. Muito dizem as epístolas quanto à posse de uma fé sadia. Isto nos deve convencer da necessidade de prudência. Não devemos entretecer em nossa vivência nossas próprias inclinações e traços fortes de caráter. Isso representará erradamente os preciosos, edificantes e enobrecedores princípios da verdade. E levará outros a se extraviar. Ter fé sadia quer dizer mais do que muitos compreendem. Significa corrigir cada erro que existe em nossos pensamentos e atos, para não corrompermos a palavra de Deus. Há necessidade, neste tempo, de espíritos bem equilibrados, cristãos robustos, sadios. Muitos dos que professam a Cristo têm uma vivência enfermiça. Não sabem tolerar coisa alguma desfavorável. Desanimam-se e julgam estar de qualquer modo sendo menosprezados ou ofendidos, se os irmãos não foram com eles tão afáveis como julgam deverem ser. O grande médico, por sua infinita proficiência, lhes restauraria a perfeita saúde moral. Mas o paciente recusa seguir a receita que oferece. Essas pessoas podem, por breve tempo, aplicar ao seu caso a palavra de Deus, mas não se tornam obradores dessa palavra. Logo vão ter as influências que se adaptam aos seus gostos naturais e neutralizam tudo o que ganharam. Todas as faculdades devem ser cultivadas. Se certas faculdades são usadas, mas negligenciadas outras, não é plenamente efetuado em nós o desígnio de Deus, pois todas as faculdades têm influência umas sobre as outras, sendo em grande medida interdependentes. Não pode uma ser usada eficazmente sem a atuação de todas, a fim de que o equilíbrio seja cuidadosamente preservado. Se toda a atenção e força forem dadas a uma só, enquanto as outras permanecerem inativas, essa terá um grande desenvolvimento que a levará a extremos, porque não cultivou todas as faculdades. Algumas mentes ficam anãs, sem o devido equilíbrio. Nem todas as mentes são iguais por natureza.
Temos mentalidades várias. Alguns são fortes em determinados pontos e muitos fracos em outros. Essas deficiências, tão aparentes, não precisavam nem deviam existir. Se os que as possuem fortalecessem os pontos fracos do caráter, mediante o cultivo e o exercício, tornar-se-iam fortes, pôr em uso todas as faculdades da mente. Todas as faculdades da mente devem ser postas em uso e aperfeiçoadas, a fim de que homens e mulheres tenham mente bem equilibrada. O mundo está repleto de homens e mulheres unilaterais, que assim se tornaram porque cultivaram determinadas faculdades, deixando outras se atrofiarem pela inatividade. A educação da maioria dos jovens é um fracasso. Estudam demasiado, ao passo que negligenciam o que pertence à vida de atividades práticas. Homens e mulheres tornam-se pais sem considerar suas responsabilidades, e sua prole afunda mais baixo na escala da deficiência humana do que eles mesmos. Assim, a raça humana está degenerando rapidamente. A constante aplicação ao estudo, como se está dando nas escolas agora dirigidas, 1872, está desabilitando os jovens para a vida prática. A mente humana quer ter ação. Se não estiver ativa na reta direção, será ativa no erro. A fim de conservar o equilíbrio mental, devem estar juntos nas escolas o trabalho e o estudo. Recursos para a melhoria ao alcance de todos. São desejados homens que sejam homens de entendimento, que saibam apreciar as faculdades intelectuais que Deus lhes concedeu e as cultivem com o máximo cuidado. O exercício amplia essas faculdades. E, se não for negligenciada a cultura também do coração, o caráter ficará bem equilibrado. Os meios de melhoria estão ao alcance de todos. Portanto, ninguém decepcione o Senhor quando vier em busca de fruto, não apresentando nada senão folhas. Um propósito resoluto, santificado pela graça de Cristo, operará milagres. Corpo, espírito e coração sob o controle de Deus. Aquele que, na verdade, ama e teme a Deus, esforçando-se com sinceridade de propósito a cumprir a sua vontade, colocará ao serviço de Deus corpo, espírito, coração, alma e forças. Foi isso que se deu com Enoque. Ele andou com Deus. Os que estão resolvidos a fazer da vontade de Deus a sua própria, têm de servir e agradar a Deus em tudo. Então, o caráter será harmonioso e bem equilibrado, coerente, animoso e verdadeiro. As faculdades da mente devem dominar sobre o corpo. A verdadeira educação inclui o ser todo. Ela ensina o devido emprego do próprio eu. Habilita-nos a fazer o melhor uso do cérebro, ossos e músculos, do corpo, mente e coração. As faculdades do espírito são as mais elevadas, têm de governar o reino do corpo. Os naturais apetites e paixões devem ser sujeitos ao domínio da consciência e das afeições espirituais. Cristo se acha à testa da humanidade, e seu desígnio é conduzir-nos, em seu serviço, a elevadas e santas veredas de pureza. Mediante a assombrosa operação de sua graça, temos de nos tornar completos nele. Mente desenvolvida e amplitude de caráter. Os obreiros de Deus devem esforçar-se por ser homens multilaterais, isto é, devem ter amplitude de caráter. Não devem ser homens de visão acanhada, estereotipados com uma única maneira de trabalhar, presos aos mesmos costumes e incapazes de ver e perceber que suas palavras e a defesa que fazem da verdade têm que variar com a classe de gente com que têm de lidar e com circunstâncias que surgem. Todos devem buscar constantemente desenvolver bem a mente e vencer o caráter mal equilibrado. Isso deve ser o seu estudo constante, se você quiser tornar-se obreiro útil, de êxito. Assuntos vulgares, triviais, definham a mente. Na mente de todo estudante deve ser gravado o pensamento de que a educação é um fracasso, a menos que o entendimento soube aprender as verdades da revelação divina, e a menos que o coração aceite os ensinamentos do Evangelho de Cristo. O estudante que, em vez dos amplos princípios da Palavra de Deus, aceite ideias comuns e permita que o tempo e a atenção sejam absorvidos por assuntos vulgares, triviais, verá que a mente se está tornando definhada, enfraquecida. Ele perdeu a faculdade de crescer. A mente tem de ser ensinada a compreender as importantes verdades que concernem à vida eterna. A mente não deve ser abarrotada com coisas inúteis. A educação, como é conduzida nas escolas de nossos dias, 1897,
é unilateral e, portanto, errada. Como aquisição do Filho de Deus, somos propriedade sua, e cada qual deve obter educação nas escolas de Cristo. Mestres sábios devem ser escolhidos para as nossas escolas. Os mestres têm de lidar com mentes humanas e são responsáveis a Deus quanto a gravar nessas mentes a necessidade de conhecer a Cristo como Salvador pessoal. Mas ninguém poderá verdadeiramente educar as adquiridas possessões de Deus, a menos que ele mesmo tenha aprendido na escola de Cristo como ensinar. Devo dizer-vos, com base na luz que me foi dada por Deus, sei que muito tempo e dinheiro são despendidos pelos estudantes na aquisição de conhecimentos, que são para eles como palha, pois não os habilitam a ajudar os semelhantes a formar um caráter que os habilite a unir-se aos santos e aos anjos na escola superior. Em vez de abarrotar sua mente juvenil com um montão de coisas aborrecidas, e que em muitos casos para eles jamais terão qualquer uso, deve ser ministrada uma educação prática. Despende-se muito tempo e dinheiro em adquirir conhecimentos inúteis. A mente deve ser cuidadosa e sabiamente ensinada a demorar-se nas veredas bíblicas. O principal objetivo da educação deve ser adquirir o conhecimento quanto a como podemos glorificar a Deus, a quem pertencemos pela criação e pela redenção. O resultado da educação deve ser habilitar-nos a compreender a voz de Deus. Como os ramos da videira verdadeira, a palavra de Deus apresenta unidade na diversidade. Há nela uma unidade perfeita, sobre-humana, misteriosa. Ela encerra a sabedoria divina, e essa é o alicerce de toda a educação verdadeira. Esse livro, porém, tem sido tratado com indiferença. Agora, como nunca dantes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Se é esse o preço do céu, não deveria então nossa educação ser conduzida nessas linhas? Fazer regras de ferro aos outros desonra a Deus. Deus não justificará qualquer plano mediante o qual o homem, no mínimo grau, oprima seu semelhante ou domine sobre ele. Logo que um homem comece a fazer uma regra férrea para os outros homens, ele desonra a Deus e põe em perigo a sua própria alma e a alma de seus irmãos. Necessário o equilíbrio de mentes em desacordo. Aqui estamos reunidos, de opiniões diferentes, diferente educação e preparo diferente. E não é de esperar que todas as mentes sigam pelo mesmo conduto, mas a questão é, estamos nós, os vários ramos, enxertados na videira tronco? Isto é o que precisamos averiguar, e precisamos fazer a pergunta aos professores assim como aos estudantes. Precisamos compreender se estamos realmente enxertados na videira tronco. Se estamos, podemos ter maneiras diferentes, diferentes timbres de voz, vozes diferentes. Vós podeis olhar as coisas de determinado ponto de vista, e podemos ter ideias diferentes entre nós em relação às Escrituras, não em oposição às Escrituras, mas nossas ideias podem variar. Minha mente pode correr nas linhas que lhe são mais familiares, e outro pode pensar e adotar um ponto de vista de acordo com os seus traços de caráter, e ver motivo de profundo interesse em certo aspecto da questão que outros não apanham. Isopo, cedro e palmeira. Em todas as disposições do Senhor, não existe nada mais belo do que seu plano de dar aos homens e às mulheres uma diversidade de dons. A igreja é seu jardim, adornado de uma variedade de árvores, plantas e flores. Ele não espera que o isopo fique do tamanho do cedro, nem que a oliveira atinja a altura de uma majestosa palmeira. Muitos têm recebido apenas um limitado preparo religioso e intelectual, mas Deus tem uma obra para esta classe de pessoas, se elas trabalharem com humildade, confiando nele. Características tão variadas como as flores. Das infinitas variedades de plantas e flores, podemos aprender uma importante lição. Nem todas as flores têm a mesma forma, nem a mesma cor. Algumas delas são medicinais, outras são sempre fragrantes. Há cristãos professos que julgam ser seu dever fazer com que todos os outros sejam semelhantes a eles. Esse plano é humano, não é o plano de Deus. Na Igreja de Deus, há lugar para características tão variadas como as flores do jardim. Em seu jardim espiritual há muitas variedades de flores. Faculdades da mente e do corpo são dom de Deus.
As reivindicações de Deus devem impressionar a consciência. Homens e mulheres precisam ser despertados para o dever do império de si mesmos, para a necessidade da pureza, a libertação de todo apetite aviltante e todo hábito contaminador. Precisam ser impressionados com o fato de que todas as suas faculdades de mente e corpo são dons de Deus e se destinam a ser preservadas nas melhores condições possíveis para o seu serviço. Deus deseja caráter simétrico. Deus reprova os homens porque os ama. Quer que sejam fortes em sua força, que possuam mente bem equilibrada e caráter simétrico. Então eles serão exemplos ao rebanho de Deus, guiando-os pelo preceito e pelo exemplo para mais perto do céu. Então edificarão a Deus um santo templo.